te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigada. Gente, que louvor maravilhoso, não é? Muitas vezes a gente passa um dia agitado, com muitas vozes, com tantas coisas, mas nós chegamos nesse lugar e somos abençoados. E eles se preparam, e eles escolhem a música, e eles oram em línguas para poder trazer a palavra. Ixi, meu Deus, o negócio começou a fazer barulho. Trazer a palavra não, trazer o louvor para abençoar a nossa vida, amém? Eu sou Franciele, tá certo? Para quem me conhece, acho que a maior parte me conhece. Hoje eu estou trazendo a palavra aqui. Eu sou líder do departamento infantil e líder dos adolescentes, junto com meu esposo, esse moço que trouxe a palavra de oferta. E hoje os nossos pastores não estão aqui, para justificar, nem o pastor Vô, nem Margot. Os outros pastores não estão aqui. Por quê? Não, eles não gasearam. Eles estão numa conferência de líderes e ministros que está acontecendo na sede, hoje, aqui mesmo em Aracaju. Vai acontecer hoje, amanhã e no sábado. No domingo eles estão aqui, tá certo? Só para deixar vocês informados, eles não viajaram, eles estão por aqui, mas eles estão recebendo mais de Deus e da visão, tá certo? A nossa igreja, Verbo da Vida, tem supervisores, e o nosso supervisor é o apóstolo Darren. Eles estão lá recebendo. Aí tem gente da Bahia e tem gente de outras igrejas, tá certo? Recebendo de Deus. Enfim, Deus colocou algo no meu coração para ministrar hoje. Fiquei buscando no Senhor e colocando, Pai, o que o Senhor quer que eu compartilhe com a igreja? O que o Senhor quer falar com o povo que vai estar amanhã lá? Toda vez que a gente for fazer algo, quando a gente se propõe a fazer algo, quando a gente é convidado para fazer alguma coisa, nós devemos consagrar ao Senhor. Entender a vontade de Deus, aquilo que Ele quer. Amém? Tudo que a gente for fazer, no nosso trabalho, na igreja, na família, antes de tomar qualquer decisão, o nosso papel é entregar ao Senhor. Amém? Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês um tema que foi muito claro no meu coração, assim, deixe Deus cuidar de você. Amém? Vamos abrir lá Mateus 6, versículo 25. Mateus 6, versículo 25, tá certo? Vamos lá. Não sei se vocês, na Bíblia de vocês, conseguem ver no celular, tem um tema bem interessante que diz assim, as preocupações da vida. A minha versão diz assim. Então, falando de preocupações que nós temos no dia a dia, tá certo? Vamos ler. Versículo 25 diz assim, portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Vamos parar por aqui? Não é forte essa passagem? O Senhor ministrou por muito tempo na minha vida essa palavra e Ele colocou novamente no meu coração. E Ele fala muito claro sobre se preocupar com aquilo que a gente precisa, porque a gente precisa comer, a gente precisa vestir, são coisas do dia a dia. Mas sabe o que Ele está dizendo para você? Não se preocupem com essas coisas. São coisas simples do dia a dia que é naturalmente necessário, como comer, como vestir.
Mas ele diz assim, não se preocupe. E para mim o mais forte quando ele termina falando sobre isso os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Muitas vezes a gente não precisa nem falar, muitas vezes a gente não precisa expressar. Eu quero dizer que Deus conhece as nossas necessidades. Deus conhece aquilo que eu preciso, Deus conhece aquilo que você precisa. Bem especificamente, ainda que alguém que mora do nosso lado, o seu cônjuge, o seu filho, talvez não saiba, mas Deus conhece. Deus conhece as suas necessidades e eu te pergunto, porque muitas vezes nós nos preocupamos, eu me coloco nessa posição também, porque muitas vezes a gente esquece daquilo que o Senhor diz na palavra, muitas vezes até deixa um pouco a fé enfraquecer, porque nós estamos preocupados. Preocupado com coisas simples. A palavra não fala de coisa sobre milagres, sobre coisas grandiosas, mas fala sobre comer e vestir. Sobre comer e vestir que é tão simples e às vezes a gente se comporta como ímpio, como diz a palavra, que é os pagãos que se preocupam com essas coisas. Nós aceitamos a Cristo e quando nós aceitamos a Deus, nós não precisamos mais correr atrás dessas coisas, porque Ele cuida de nós. Eu sei que muitas vezes é difícil, o mundo é muito acelerado, as coisas cobram, os boletos chegam, as contas vão continuar lá, mas eu quero dizer, o Senhor sabe aquilo que você precisa. O Senhor sabe o que precisa fazer na sua família, o Senhor sabe o que você precisa na sua área financeira, Deus sabe de tudo. Nós que precisamos muitas vezes nos posicionar como cristãos de verdade e parar de nos preocuparmos. É até um mecanismo humano mesmo a gente se preocupar com as coisas, porque muitas vezes a gente ocupa posições de responsabilidade, como um pai que precisa pôr comida na mesa, pagar as contas de casa, como até uma pessoa que é líder de algum lugar se preocupa com o que precisa fazer, um empresário que precisa cuidar das suas coisas, ou no seu trabalho que você precisa cumprir, talvez com coisas que você nem saiba. Mas eu quero dizer que Deus, Ele se preocupa com aquilo que você não precisa se preocupar. Ele pode fazer mais do que você pode fazer. A capacidade divina é muito maior do que a nossa. Muitas vezes a gente se coloca e a gente toma da mão de Deus as coisas. Muitas vezes a gente fica numa briga com Deus que a gente pode cuidar, que a gente pode fazer. Muitas vezes eu me coloquei nessa posição, muitas vezes de verdade. E essa não é uma posição que Deus deseja para nós. No dia de hoje, eu olho ao redor, muita gente está ansiosa, muita gente desenvolvendo transtornos de ansiedade, de tanta coisa, porque no mundo, eu vou dizer para vocês, é para ser comum mesmo, porque eles se preocupam, eles ficam ansiosos, e isso só vai piorar. Mas eu digo que aqui no meio do povo de Deus, isso não deve aumentar. Eu não quero trazer condenação para você, tá certo? Muitas vezes a gente se sente ansioso, eu já me senti ansiosa. Eu já tive até momentos de ter crise de ansiedade, mas eu vou te dizer para você, o Senhor já me tirou de lá. E eu não preciso voltar, e eu não quero voltar para lá nunca mais. Porque isso acontece quando a gente toma de Deus as coisas. Ele não quer te trazer fardo e nem peso. Deus quer tirar os fardos da nossa vida. Ele quer trazer leveza. A gente fica tão preocupado com coisas simples. Não é coisa grandiosa, não. E eu vou te dizer, sim, coisas simples a gente está se preocupando. Eu digo que quando a coisa séria bater na nossa porta, da nossa casa, uma circunstância muito difícil, que só um milagre, só o Deus pode fazer, vai ficar ainda mais difícil. Será que nessa hora a gente não vai abandonar até a nossa fé e abandonar a Deus? Porque em coisas simples a gente tem ficado preocupado, se sente muito pressionado. Eu digo para você, a gente pode sentir muita coisa, mas a nossa fé e nosso coração precisa estar em Deus. Precisamos depositar de verdade. Nós, principalmente vocês que estão aqui, que são filhos dessa casa, nós temos recebido uma palavra maravilhosa. Nós temos recebido muito de Deus nesse lugar. Tempos de refrigério, como o culto de terça-feira. Quem estava aqui, nós recebemos muito de Deus da parte do Espírito Santo. E a unção que a gente recebeu naquele dia não é para desprezar, é para usar no dia mau. Porque quando o dia mal vem, a preocupação aumenta e dobra. Mas eu digo, pai, amanhã tem um boleto para pagar. Pai, mas o Senhor é aquele que paga minhas contas. O Senhor é aquele que me aprovisiona. Eu vou dizer para você, às vezes o seu salário não pode pagar. Mas o Senhor é aquele que pode pagar.
Muitas fases da minha vida, o meu salário não conseguiria pagar o que eu tinha. Eu digo para você, quando o Senhor age, quando o Senhor está, Ele te dá além do que você pode. E você não precisa se preocupar. Deus é aquele que age, Deus é o Deus do impossível. Deus é aquele que estava, aquele que é e aquele que há de vir. É tão poderoso isso e tão simples. Mas no dia a dia eu digo para vocês, são muitas pressões que vêm, são muitas situações, muitos problemas. Eu sei, eu sou como vocês, a minha vida não é perfeita. Eu preciso crer, eu preciso decidir permanecer. Muitas vezes eu não quero vir congregar, muitas vezes eu não quero servir, muitas vezes eu não quero sentar. Sabe que muitas vezes, como na terça-feira, eu acho que foi o pastor Samuel falar sobre isso. A gente senta aqui, a gente vem pela fé. Não porque a gente é mais super-herói ou alguém diferente. Eu digo para vocês, eu estou perto dos pastores. E a vida deles é uma demonstração de fé. Pode crer. Estar nesse lugar, tanto você se esforça para vir para esse lugar para receber, tanto quanto eles. Quanto qualquer um que está aqui na frente. Sabe que é uma questão de disposição. Disposição de colocar diante do Senhor. Disposição de estar diante do Senhor. Amém? Eu quero que... existem coisas que Deus colocou no meu coração, que nós precisamos alinhar, para que essas preocupações estejam no lugar certo e não venham ocupar o lugar errado da nossa vida. Elas precisam estar longe de nós. E muitas vezes essas preocupações batem porque existem coisas na nossa vida, prioridades na nossa vida que estão desorganizadas. E nós precisamos organizar. Amém? Tem algo que eu escrevi aqui. Como eu disse, o homem tenta tomar aquilo que Deus já disse que ele pode cuidar. Como eu falei. Mas isso não quer dizer que nós não devemos fazer a nossa parte. Você não deve deixar de trabalhar, você não deve deixar de estudar, você não deve deixar de fazer a sua parte. Nós devemos entregar o nosso cuidado a Deus e depositar a nossa fé em Deus, alinhando a nossa vida de acordo com os princípios divinos, para que tudo flua. Às vezes existem coisas que estão desorganizadas na nossa vida e por isso a preocupação toma esse lugar. Eu vou pedir para os meninos colocarem, eu trouxe uma imagem para vocês, bem interessante, que eu vi há alguns anos e me ajudou a organizar prioridades na minha vida. Isso são princípios divinos. Olha, tá vendo como é interessante essa pirâmide? Quem está lá em primeiro lugar é o Senhor, é Deus na nossa vida. E quando a gente tira Deus lá de cima e coloca a nossa família, o nosso trabalho e até a igreja, e até o ministério que a gente executa aqui na igreja, as coisas estão fora do lugar e fica desequilibrado. E as preocupações vão até na nossa porta e a gente não vai estar firme no Senhor. Porque o primeiro lugar deve ser do Senhor. Nós devemos regar um relacionamento com Deus, regar a oração, a busca da palavra no nosso secreto, na nossa casa. Nós devemos manter o hábito de conversar com o Senhor, porque a oração é conversar com o Senhor. Às vezes eu sei que no dia a dia, eu já tive fases assim na minha vida. Eu não tinha tempo, já tive fases que tive fases que não tinha mais. Eu gastava tempo, 1 hora, 2 horas, orando no quarto. Eu podia fazer isso. E teve outra fase que eu não podia nem 10 minutos. Porque às vezes eu tinha coisa da faculdade, eu tinha estágio, eu estava terminando a faculdade e eu não tinha tempo. Mas eu digo para você, a hora que eu estava no ônibus era a hora que eu colocava, pai, eu estou cansada. Eu colocava diante do Senhor, pai, me ajude, pai, me direcione, pai, o que é que eu devo fazer, pai, eu não quero ficar preocupada. Muitas vezes eu declarei coisas no ônibus que ninguém estava vendo, só eu estava falando com Deus e o Senhor cumpriu. Não importa o lugar, a condição que você esteja orando, mas importa a prioridade. Se nós estamos colocando realmente Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não é só vir para esse lugar, isso faz parte. Eu coloquei, tá ali igreja, a gente vai falar. Mas é estar envolvido com Deus. Estar envolvido com Deus verdadeiramente e intimamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque talvez você entre nesse lugar, você receba a palavra e depois você perca, porque você não está regando em casa.
Como eu disse, nós recebemos uma porção muito generosa na terça-feira da parte de Deus. Mas o que a gente vai fazer com isso? Nós vamos precisar continuar exercitando, orando em línguas em casa, buscando na palavra, buscando em oração. É um exercício. Fala algo. Para exercitar a nossa fé, nós precisamos nos esforçar. Não sei se vocês já observaram pessoas de outras religiões, o quanto eles são esforçados, o quanto eles se dedicam em fazer aquilo que eles estão comprometidos, como o pastor ministrou aqui falando sobre como era a vida dele antes, o quanto ele era dedicado, e o quanto ele se esforça de dedicar, de viver para Deus. Em qualquer outro lugar que você for exercer a sua fé, você precisa se esforçar. Mas muitas vezes a gente não quer esforçar, a gente não quer sacrificar nosso sono, a gente não quer sacrificar um momento de lazer. A gente muitas vezes quer esquecer Deus quando a gente sai da igreja. E a gente quer viver como um ímpio. E como eu disse, quando a gente vive preocupado, a gente vive como um ímpio. É assim que está escrito na palavra. Vamos continuar? Deus no lugar certo. Ele é o primeiro lugar na nossa vida. Tem ali a família. Até eu trouxe um versículo. Eu vou ler rapidinho. Pode deixar, eu vou ler o versículo bem rápido. Que diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. A família é prioridade da nossa vida. Existem pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e ver de perto que trocou o trabalho pela família. Fica tudo desequilibrado. A família fica desequilibrada, fica doente, fica destruída. É porta para o diabo entrar. E nós, como cristãos, precisamos estar atentos. Nós temos Deus, nós cuidamos da nossa família. E o trabalho vem depois. As coisas no lugar certo, na hora certa. Sabe por quê? Quando talvez alguma coisa deu errado no trabalho, você não vai chegar em casa e vai jogar na sua família, porque ela é sua segunda prioridade. Você vai conseguir dar amor, você vai conseguir exercitar a fé, você vai conseguir trabalhar, ajudar em casa, cuidar da sua esposa, dos seus filhos, porque a família tem prioridade. Amém? Vê como as coisas são organizadas? Já percebeu que às vezes a gente prioriza as coisas erradas? Eu cheguei num dia de trabalho muito estressada. Eu ouvia muita coisa, falava muita coisa, e às vezes chegava em casa e eu não queria ouvir ninguém, não. Eu queria entrar dentro do meu quarto, eu queria ficar lá sozinha, só. Nem era recebendo de Deus, era só parecia apagar tudo que eu ouvi no meu dia. Eu sei que às vezes você pode tirar um tempo, mas a gente que vive em família, precisamos cuidar da família. Senão as coisas vão estar erradas. O trabalho não pode consumir e atrapalhar a nossa família. Amém? Família é projeto de Deus. Família é algo do coração de Deus. Então, trate como prioridade. Os seus filhos, o seu marido é importante. Amém? Depois é o quê? O trabalho. Tem outra passagem que eu vou basear o que eu estou falando. Eu vou falar para vocês. 2 Tessalonicenses 3, 10, 11. Que diz assim: quando ainda estávamos com vocês, Paulo que disse isso. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Gente, já viu como gente desocupada gosta de se meter na vida dos outros? Estava escrito na palavra. Que quem é muito desocupado, não tem o que fazer, vive falando da vida alheia. O fofoqueiro é assim. Então, ele fica muito ocupado falando da vida dos outros e não cuida da dele. Trabalho é importante. A palavra diz que se você não quiser trabalhar, que você também não coma. É esforço e deve ser prioridade, sim. Nós devemos fazer nosso trabalho com excelência, com comprometimento, não importa o que seja. Possa ser, ai, minha irmã, eu só varro o chão no meu trabalho. Só varre o chão, varra com excelência, passe com excelência. Amém? Faça o que você puder, o máximo que você puder, para que você, quando você vá para casa, que a sua mente não te acuse daquilo que você não fez no trabalho. Que você enrolou, que você quis enganar o seu chefe. Talvez o chefe não tenha visto, mas o Senhor está vendo. Amém? E nós devemos fazer com excelência. O nosso cliente nós devemos levar a sério. A gente deve respeito e ética à pessoa que a gente está atendendo. Estou falando isso porque eu trabalho com público, com clientes. E é importante a gente levar a sério e colocar no lugar certo.
Deus, a família, o trabalho. Depois vem a igreja. Por quê? A igreja é importante demais. Nós precisamos congregar. A palavra diz, lá em Hebreus 10, 25, diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Como Aleph disse, congregar não é só entrar na igreja, sentar e ir embora. Congregar é se envolver, é animar um ao outro. É você falar, é você conversar. Olha, acabou o culto. Ai, que agonia, quero ir embora. Não sei o que, não sei o que. Às vezes, eu digo assim, Aleph, por favor, vamos embora logo hoje. Porque eu estou um pouco cansada, tenho uma coisa para fazer. Ele diz assim, não, amor, congregar não é isso. Eu preciso falar com as pessoas. Eu amo as pessoas. Aí ele me convence, né? Porque eu estou errada. E ele me ensina com isso. Porque congregar não é só vir, entrar, sentar e sair. Congregar é se envolver. Quando fala igreja, não é instituição ou parede. Somos nós que fazemos parte da igreja. E ela deve ser prioridade. Congregar é prioridade na nossa vida. Muitas vezes a gente precisa colocar o trabalho como prioridade. Vamos colocar um ponto de equilíbrio, porque nós precisamos nos dedicar mais. Vai ter um dia que você não vai poder vir congregar, amém? Vamos deixar equilibrado, mas também você não vai deixar de congregar para sempre por causa do seu trabalho. Seu trabalho é prioridade, mas a igreja é prioridade, colocando tudo em equilíbrio, como eu falei. Trabalho, igreja, a gente não pode deixar de congregar, amém? Depois vem os ministérios, e eu lembrei uma frase muito, que ministério está dentro da igreja, amém? Que é o que a gente desenvolve de serviço na igreja. Muitas vezes no departamento infantil, que é o que eu atuo diretamente, o pessoal é muito empolgado e ama servir. E a gente sempre fala assim, olha, você pode servir, mas você precisa congregar. Todo mundo daí já ouviu isso. Olha, a prioridade é que você congregue. Eu vou dizer para vocês, algumas vezes nós precisamos tirar voluntários de forma amorosa, dizendo para ele que ele não estava congregando e por isso ele não poderia servir mais. Porque a prioridade é a vida dele, é que ele congregue. A gente só pode dar daquilo que a gente recebe. Você vê que o ministério vem depois de igreja. Eu achei muito massa essa pirâmide, porque é bem claro sobre isso. A gente só pode dar daquilo que a gente recebe. Nós precisamos estar congregando para poder atuar dentro da nossa igreja, no diaconato, na mídia, em qualquer lugar. Nós precisamos estar congregando. E segue de novo o quê? Prioridades das coisas. Não está bem claro? Eu achei bem dinâmico esse negócio. E por último, o lazer. Lazer, hobby, outras coisas que você faz. Isso faz parte da nossa vida e é importante. Você vê que ele veio depois de igreja, de congregar? Dá para a gente alinhar as coisas. Porque às vezes a gente prioriza muito lazer, muita coisa fora e a gente não quer congregar. Olha, eu vou te dizer que, e até ministério está antes. Muitas vezes eu servindo no DI, eu era adolescente e eu precisei abrir mão de ir para festa, de ir para aniversário, porque eu precisava servir. Eu me comprometi com as pessoas, com a igreja, com os meus pastores e com Deus. Prioridades no lugar certo. Eu posso me divertir? Posso. A gente precisa estar com a nossa vida organizada. Se você identificou algum lugar desse que está no lugar errado, organize. Ponha no lugar certo. Bota as coisas no lugar certo, porque você vai estar forte, você estará fortalecido. Organizando as prioridades, as coisas vão fluir melhor na sua vida. Vai ajudar você, em fé, a estar fortalecido. Amém? Vocês entenderam? Eu achei bem massa esse negócio aqui. E a gente pode organizar tudo baseado na palavra. Amém? Eu peguei na internet, mas foi tudo baseado na palavra. E sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida, para sustentar todo o resto. Ele sempre tem que ser o primeiro. Amém? A prioridade da nossa vida. Vocês podem voltar lá agora para Mateus 6, para a gente terminar lá, Mateus 6, que é para complementar. Obrigada. Mateus 6, mais versículo 33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações.
Basta a cada dia o seu próprio mal. Quando nós buscamos a Deus, vocês viram como Deus estava lá em primeiro lugar? Quando nós buscamos a Deus, todas as demais coisas são acrescentadas. E nesse mesmo texto a gente leu que Deus já conhece as nossas necessidades. E logo depois ele diz assim, busque a mim. Eu conheço as suas necessidades e elas serão supridas. Ele repete de novo o que ele já havia dito. Ei, não se comporte como as pessoas que não são cristãs, que não conhecem a palavra, que não conhecem a mim. Busquem a mim primeiro, para que as preocupações não ocupem a sua vida. Sabe que Deus não deseja que a gente fique doente. Deus não deseja que a gente fique preocupado. Mas Ele deseja que a gente viva uma vida plena. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. E quando a gente ouve algo escrito como esse, Ele deseja que a gente viva de forma abundante, de forma organizada. Quando a gente coloca as prioridades certas no lugar certo, o Senhor pode fluir na nossa vida. Deus pode operar. Porque, às vezes, nós colocamos prioridades erradas, bagunçamos as coisas e nós impedimos e colocamos a nossa mão e nós não deixamos Deus operar. E eu não estou falando isso para te culpar, mas para te alertar. Porque eu já fiz isso, como eu disse, e só trouxe prejuízo. E eu creio que todo mundo já passou por algo assim na vida, quando a gente toma as coisas da mão de Deus. Mas hoje eu quero propor para vocês, que vocês organizem as prioridades, que vocês coloquem diante do Senhor as preocupações, que vocês se lembrem do que está escrito em Mateus, que diz que Ele conhece as suas necessidades e Ele suprirá. Busque a Ele e Ele suprirá. Busque a Ele e Ele suprirá. É tão claro, é tão fácil, a gente pode... Já viu que as pessoas que não conhecem a Deus conhecem esse versículo? Busque a Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Eu já vi várias pessoas. Mas será que a gente está conhecendo verdadeiramente, claramente no nosso espírito essa informação do Espírito Santo para nós hoje? Será que a gente está entendendo o que Deus quer falar para nós? A gente precisa organizar os nossos pensamentos, a nossa vida, as nossas prioridades, colocar diante de Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus como prioridade, independente de qualquer coisa. Porque as preocupações geralmente giram em torno de trabalho, de família e da igreja, do ministério, das coisas do que a gente precisa fazer. Você viu que está tudo abaixo? Deus está em primeiro lugar. E Deus cuida de todo o resto. Se existe hoje na sua vida algum lugar que Deus precisa entrar, deixa o Senhor entrar na sua vida hoje. Porque existem áreas na nossa vida que parecem que não estão rendidas a Deus. Parece que a gente pega algumas coisas. Não, Deus, esse aqui não precisa não. Eu vou cuidar. As finanças eu creio que o Senhor vai mandar provisão. Mas o meu filho, eu acho que... Eu vou dar um conselho para ele. Acho que Deus não pode fazer algo novo. Deus não pode curar aquela pessoa. Às vezes a gente não verbaliza isso, mas a gente pensa de forma limitada e acabamos limitando o poder de Deus de operar na nossa vida. O poder de Deus é grande e poderoso demais que a gente não consegue compreender. A gente não consegue saber. Muitas vezes a gente passa por situações e a gente tenta suprimir Deus, eu acho. A gente tenta deixar Ele menor. Vou dar um exemplo de fé da minha vida e de Aleph. Nós criamos muito pelo nosso casamento. E Deus sempre falava sobre isso, direto. Deus usava pessoas para falar sobre o nosso casamento desde quando a gente era do DI e a gente começou a namorar. Eu lembro da primeira oferta, uma pessoa no culto veio e deu uma oferta na minha mão, uma oferta na mão de Aleph. O casamento de vocês vai ser lindo. Eu nem pensava, eu nem imaginava ainda. Mas eu sei que Deus já estava dizendo, é para você crer. Pode confiar em mim, está tudo bem. E muitas vezes eu tentei fazer conta. Eu tentei, assim, trabalhar, ver como é que a gente poderia fazer. Muitas vezes. Mas eu digo para vocês, no dia que eu decidi entregar ao Senhor, tudo sobre o nosso casamento, as coisas fluíram tão rápido, como eu vou dizer, eu recebi muita palavra. Vai ser rápido, vai ser rápido, vai ser rápido. Eu não entendia, né? Eu disse, rápido, vixe, meu Deus, parece que está demorando na minha cabeça. Está demorando, vixe, meu Deus, acho que está demorando. Mas eu vou dizer para você, o dia que eu decidi colocar essa preocupação da minha vida
diante do Senhor, algo que nós desejávamos, algo que Deus já havia falado, no dia que nós decidimos de verdade, de todo o nosso coração colocar diante do Senhor, o Senhor operou. O Senhor pôde ocupar esse lugar de fé na nossa vida, sobre essa área. Talvez eu estivesse pronta para crer sobre outras coisas, mas essa coisa eu não queria crer, não. Às vezes eu dizia assim, eu acho que Deus não quer, eu vou vigiar, pelo amor de Deus, eu tenho que saber o que Deus quer para mim. Eu ficava bem assim, né? Toda vez que eu não queria crer mais, minha gente, era alguém que vinha falar deste casamento, era uma palavra nova, já percebeu? Quando você quer desistir de crer por alguma coisa, aí vem Deus e fala, não sei o que, eu estou te prometendo, não sei o que, e vocês choram, oh Deus, me perdoa, porque eu já tinha desistido, porque eu já estava até cansada de me preocupar. Aí você já desiste, é o ponto final do crente, é que ele desiste da promessa, que ele já diz assim, eu não quero crer mais não, é porque eu não quero mais. Pronto, nessa hora aí Deus vinha e dizia de novo, minha filha, vá crer em nome de Jesus. Sempre acontecia, isso aconteceu algumas vezes de verdade. Eu quero dizer a parte feliz. Deus cumpriu o que Ele prometeu, amém? Nosso casamento foi como a gente sonhou. E foi tudo de fé, amém? Nosso pai, nossa mãe não podia pagar, mas Deus paga a nossa conta. Como eu disse no começo. Se você está crendo por algo, creia que Deus paga a conta. Coloque o pé, confie no Senhor, deixe de se preocupar que o Senhor vai operar. Minha gente, a gente foi... Eu vou contar isso. Eu sabia que um dia eu ia contar. A gente foi numa feira de noiva. Eu e Aleph, aí, tinha ido para o negócio do DI. O irmão disse, vá lá, na feira de noiva. Aí eu e Aleph, meu Deus do céu, a gente nem quer ir, a gente nem tem dinheiro para pagar. Aí o irmão insistiu tanto para a gente ir, que a gente saiu do evento do DI, que foi um dia inteiro. Lembro como se fosse hoje. A gente saiu do evento do DI, aí eu e Aleph, a gente tem que ir, né? Por consideração ao irmão, a gente não estava crendo para nada. A gente só ia por consideração ao irmão mesmo. A gente não tinha intenção nenhuma. A gente vai, amor, vamos. Depois a gente sai com o pessoal para lanchar. Abandonamos todo mundo e fomos para a feira. Do nada. Entramos na feira. Não, é o quê? Aí chegamos lá bem assim, né? Meu Deus, cadê o irmão? Nervosos. O povo botou a gente para conversar. Aí eu acho que ele estava mais na fé que eu. Gostei desse, o cerimonialista. Eu gostei desse, esse aqui foi bom. A gente conversou com outra e meu Deus do céu, eu já estava só crendo por dentro, né? Ainda não estava exercendo a minha fé. Aí a gente foi olhar a forminha e foi olhar a mulher do bolo, o moço da decoração que eu queria estava lá. Eu disse, meu Deus do céu. Aí a menina, vá mulher, vá, faça um orçamento, vá mulher. Vá, vai dar tudo certo, vá, faça. Minha gente, a gente saiu. Não, aí nesse dia saímos sem nada. Aí a mulher, volte amanhã. A gente foi, 2 horas da tarde no domingo, a Aleph ia tocar. Minha gente, eu saí cheia de contrato, assim, de lá. Eu disse, meu Deus do céu, o que a gente fez? Se moveu, Deus mandou a gente se mover, a gente se moveu. Minha gente, tudo tinha que pagar para uma entrada, né? Você tem que pagar a entrada, toda vez que você fecha um contrato. Minha gente, ninguém pediu entrada para a gente. Eu não entendi nada. Eu dizia, Aleph, bem assim, para a gente não mentir. O cerimonialista disse, não, eu quero uma entrada. Aí a entrada foi R$200, não foi isso? Eu tinha entrado com ação e eu estava com dinheiro. Eu disse, vamos pagar? Eu tenho, para a gente dar a entrada dele, a gente deu. Mas decoração, a forminha, o moço da comida, a gente não pagou nada. Minha gente, eu vim chorando dentro do carro. Mas eu vim chorando porque eu tinha exercitado minha fé. Eu disse, meu Deus, agora está na minha mão. O Senhor está me dizendo para ali foi, sabe, choque de realidade, para crer mais ainda. Pronto, depois que eu peguei o contrato, ninguém mais me parou. Eu só fiquei na fé, porque aquilo foi importante para mim. Eu fiquei vendo aquilo, eu disse, meu Deus, o Senhor vai fazer mesmo. Só fiquei esperando a mão de Deus. Minha gente, eu fiquei 5 meses com esse contrato. Em 1 mês, Deus proveu tudo, a gente pagou tudo e deu tudo certo. Mas eu sei que colocar diante do Senhor, se mover em fé, deixar de se preocupar, faz as coisas fluírem. E uma das coisas que a gente mais fazia era colocar Deus em primeiro lugar. Colocar as coisas certas no lugar certo, como eu disse para você. E a gente não deixou de vir congregar, a gente não deixou de servir ao Senhor, porque as coisas não estavam acontecendo como a gente queria. A gente continuou buscando a Deus, fazendo a nossa parte. Porque eu digo para você, ainda que as coisas não fluam do jeito que a gente quer, Deus continua sendo Deus. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Talvez não esteja no momento certo de acontecer, mas na hora certa vai acontecer, se você estiver posicionado. Amém?
diante dos princípios, conforme a palavra de Deus nos ensina. Amém? Está escrito assim, eu quero que vocês abram Romanos 8, rapidinho. Romanos 8, versículo 28. Amém? Romanos 8, versículo 28. Está escrito assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem ama o Senhor? Ele está operando para que as coisas fluam e que tudo vá bem na sua vida. Amém? Então, simples, Deus age em todas as coisas. Em todas as coisas Ele está agindo para aqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Jesus, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, ele também justificou. O que justificou, ele também glorificou. Amém? Nós somos justificados, glorificados em Cristo. E o versículo 31 diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Que Deus já nos justificou, que Deus já fez o que Ele tinha para fazer na nossa vida. E diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E o versículo 32 para mim é o mais profundo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Eu não sei se você estava aqui domingo, foi uma palavra sobre salvação que a Aleph ministrou. É uma coisa muito profunda, porque eu lembro sempre desse versículo. Se Jesus deu o filho dele para morrer em nosso lugar, o que dirá um casamento, um apartamento, uma restauração na família, o que dirá outras coisas tão pequenas? Ele deu o único filho que ele tinha em nosso lugar para que a gente tivesse vida. E como eu disse, uma vida abundante. Então, as outras coisas é complemento, é graça divina na nossa vida. E graça divina infindável, que nunca acaba e que ela é de graça. O Senhor ama nos abençoar. O Senhor quer que você não se preocupe, que pare de se preocupar, que coloque diante dele. Ele só diz assim, organize as coisas na sua vida para que eu possa operar. Porque senão você toma as coisas da minha mão e eu não posso fazer. Mas eu estou aqui, eu estou disponível, eu quero fazer. Muitas vezes parece que eu ouço Deus dizer, minha filha, pelo amor de Deus, não se preocupe não. Não se preocupe não, eu estou fazendo. Tenha paciência, você está aprendendo a confiar em mim. Está aprendendo a entender os meus propósitos e aquilo que eu tenho para a sua vida. Às vezes Deus quer te levar para mais longe, Ele precisa te ensinar mais coisas. Deus deseja ensinar coisas para nós, para que a gente transmita a outras pessoas. Isso que eu acabei de falar sobre o casamento foi um exercício de fé que eu aprendi com o Senhor e eu posso compartilhar com você hoje. Mas como eu disse, não é tudo perfeito. Existem coisas que eu preciso exercitar, que eu preciso melhorar. Que junto com vocês, que vocês estão crescendo em fé em tantas outras coisas. Eu criei pelo casamento, mas um dia eu criei pela passagem para vir para a igreja também. Para vir ministrar a palavra. Nós estamos crescendo em fé. Cada um com a sua fé, cada um crescendo no tempo certo. Amém? Aquilo, o Senhor vai nos ensinando. O Senhor é aquele que dá o crescimento para que a gente venha crescer em Deus, para que a gente venha conhecê-lo também. Para que a gente se aproxime cada vez nele e coloque ele sempre em primeiro lugar. Não esqueça daquela imagem. O Senhor lá na ponta, o Senhor sendo o primeiro, o Senhor sendo prioridade da nossa vida todos os dias. Em todas as coisas. A gente, colocando Deus, tudo vai dar certo. O favor e a graça divina estará guardando a nossa vida, guiando em tudo. Amém? Eu já vou terminar, tá certo? Eu quero que vocês abram, para a gente finalizar. Eu vou finalizar com um versículo agora. Salmos 23. Muito conhecido, amém? Muito bom. Muito bom compartilhar a palavra. A palavra é simples, mas ela é poderosa para fazer. Amém? Nós só precisamos confiar nela, a gente precisa se alimentar da palavra. Eu não sabia que ia compartilhar
Curioso isso. Não sabia que ia compartilhar a palavra com vocês aqui no púlpito essa semana. Eu soube ontem, à tarde. E esses dias eu estava refletindo junto com o Senhor justamente sobre o que eu acabei de compartilhar. Meu Deus, o Senhor deu o seu próprio Filho. E domingo tinha ministrado sobre salvação, sobre o sacrifício na cruz. E eu fiquei meditando sobre isso, sobre o que eu ouvi no domingo. E o Senhor estava ministrando ao meu coração. Não precisa se preocupar, eu já fiz tudo. A salvação é de graça. Foram tantas coisas que eu já fiz. Não precisa se preocupar. Eu não sabia que ia compartilhar com vocês. Mas eu estava colocando diante do Senhor algumas coisas e o Senhor ministrou isso ao meu coração. Isso tem acalmado o meu coração. Eu não deixo que a ansiedade venha e tome meu coração, mas eu me encho de fé. Me encho da palavra, começo a refletir aquilo que o Senhor fez, a palavra que a gente recebeu. Por isso que é importante que a gente venha congregar, porque às vezes a gente fica fraco porque a gente não vem para a igreja mesmo. Porque a gente precisa desse congregar, desse partilhar. Amém? E refletindo, meditando, e agora a gente está compartilhando daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que Ele quer fazer na nossa vida, amém? Vamos lá, Salmo 23, para a gente finalizar. Está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Não é maravilhoso? Toda vez que eu leio o Salmo 23, parece que minha fé é toda mexida de novo. Parece que Deus faz me lembrar que tem alguém cuidando de mim. Ele está mesmo cuidando de você. Ele é um pastor. Talvez o nosso pastor, algum pastor daqui não esteja na sua casa todo dia. Talvez ele não atenda o seu telefone na hora, não veja o seu WhatsApp, mas deixa eu te dizer, o pastor dos pastores, o Senhor Deus, Ele está sempre conosco. E nada falta quando estamos com Ele. Amém? O Senhor é aquele que está presente 100% do tempo. Às vezes, os mecanismos humanos, eles podem falhar, mas Deus, Ele nunca falha. E nós podemos confiar no Senhor. E nós podemos crer na bondade e na fidelidade de Deus todos os dias da nossa vida. E decidir entregar ao Senhor. E como eu disse, alinhar as prioridades na nossa vida, organizar as coisas para que as preocupações elas não sufoquem Deus na nossa vida, não sufoquem outras prioridades como a nossa família. Amém? As coisas precisam estar organizadas para que o Senhor venha fluir, para que Deus venha operar. Eu espero que tenha sido claro, que você tenha recebido da parte do Senhor aquilo que eu tenho aprendido. Amém? O Senhor está cuidando de cada um aqui. O Senhor, Ele se importa com você. O Senhor, Ele está atento a ver as suas necessidades. Parece às vezes que Deus não está vendo. Deus, o Senhor está vendo mesmo que eu estou precisando. E por que às vezes Deus está escrito que Deus sabe as minhas necessidades e por que eu preciso falar para Ele? Porque você precisa falar, você precisa orar, você precisa se envolver com Deus. Você precisa, a verdade é que você que precisa sentir no seu coração que está com Deus mesmo. Porque Deus, por Deus, Ele já sabe. Está escrito na palavra. Mas nós precisamos estar nesse contato. Nós precisamos animar a nossa fé. A oração, a leitura da palavra, ela fortalece a nossa fé em Deus. Amém? Nós precisamos, como eu disse, esforçar a nossa fé. Nós precisamos nos levantar. Amém? Vocês podem baixar a cabeça? Vamos.